A paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Elida Lobão e estou pelo menos uma vez na semana compartilhando algo aqui com vocês. Sou grata pela oportunidade de poder usar esse canal para falar da palavra de Deus e louvar o seu nome. E vamos para o nosso tema de hoje, que é: todas as coisas cooperam para o seu bem? Mas antes de começar, já gostaria de te pedir para dar o seu like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas com a palavra de Deus. E vamos lá, nós vamos analisar o texto escrito por Paulo, que se encontra em Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em primeiro lugar, é muito importante entender que todas as coisas não significa apenas algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está apenas falando de alegria, felicidade, realizações e prosperidade. Todas as coisas também inclui o sofrimento, tristeza, perdas e adversidades. Todas as coisas são realmente todas as coisas, não menos que isso. É cada detalhe do universo controlado por Deus. E soberanamente Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem de certas pessoas. E quem são essas pessoas? A identidade dessas pessoas é revelada na sequência do versículo: daqueles que amam a Deus. E a base desse amor está no próprio Deus. E amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar-se por Ele ou pela sua causa. Amor a Deus envolve admiração, autoentrega, obediência, afinidade e renúncia. E essas pessoas que têm todas as coisas colaborando para o seu bem, amam a Deus porque Ele as amou primeiro. A glória pertence unicamente a Deus. Então, se você ama a Deus, todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e os maiores sofrimentos da vida, irão colaborar para o seu bem. Porque você sabe que Ele está no controle e que age em seu favor, mesmo que as circunstâncias aparentemente digam o contrário. Precisamos entender que a vontade de Deus não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas livrar-nos do que nos causa o sofrimento. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado e das suas consequências eternas. E a outra parte do texto fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa que aqueles que amam a Deus são também aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fazem parte do plano supremo de Deus. Todas as coisas são controladas por Deus, para o cumprimento do seu propósito maior. E se você o ama, fará parte desse propósito. Você consegue pensar em toda a sua caminhada? Desde o país onde nasceu, a família que pertence, os amigos que fez, as pessoas com quem convive, as escolas onde estudou, tudo que aprendeu, as habilidades, os dons, as limitações, tudo aquilo que você consegue fazer, os seus esforços, conquistas, alegrias e tristezas. Enfim, tudo isso irá colaborar para o seu bem, se você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Mas e por que depois que aceitamos a Cristo, coisas ruins continuam acontecendo em nossas vidas? Deus não nos prometeu um mar de rosas. Se assim fosse, muitos iriam buscar Deus somente para obter o benefício de não sofrer, e não por amor e fé. E a verdade de Deus para seus filhos envolve ter vida com Cristo em momentos bons e também nas adversidades da vida. Envolve confiar na graça, na sua graça, e ter a alegria dele até mesmo em meio ao sofrimento. É assim que nos tornamos totalmente dependentes dele. Quando os que amam a Deus vivem assim, testemunham ao mundo que o bem supremo não é a ausência de sofrimento, mas sim ter Cristo em seus corações e ser semelhantes a Ele. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, estamos sujeitos às mesmas fraquezas e dificuldades que qualquer outro ser humano. E como é que coisas ruins que nos acontecem podem servir para o bem?
Coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más? Humanamente falando, é quase impossível entendermos essa lógica. Em Romanos 11:34 diz: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita às consequências do mal, que todos cometem, né? Assim, pessoas más e as que se acham boas vão sofrer as consequências do pecado. É muito complicado para qualquer pessoa compreender como é que uma situação de dor, falta, perda, angústia, injustiça, aflição ou tristeza poderá trazer alguma contribuição para alguém. Ou como entender tantas catástrofes naturais, doenças, destruição e mortes. Se focarmos só no que os olhos podem ver, nos afastamos do caminho de Deus. Nos tornamos reféns das ocasiões. Infelizmente, todos nós, seres criados, incluindo a natureza, sofrem os danos colaterais do pecado, praticado desde um princípio pelos homens. De fato, mesmo sem entender completamente, isso deve ser aceito pela fé e não pela razão. Toda aflição terá o seu final e a glória de Deus será revelada em nós. No momento, quem passa pelo sofrimento não consegue enxergar como poderá extrair algo de bom daquela situação, mas no fim poderá compreender qual o propósito por trás de tudo. Todos aguardam um dia em que não teremos mais choro e nem dor, mas até lá todos nós estamos sujeitos a danos, doenças e problemas diversos. Inclusive os que amam fielmente a Deus não estão isentos de sofrimentos, doenças e aflições. O próprio Senhor Jesus nos alertou que neste mundo sofreríamos aflições, mas que nele teríamos paz. Tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A diferença entre os que amam ao Senhor e os que não amam é a certeza pela fé que Deus está presente, mesmo em meio às lágrimas. Que Jesus é a esperança que nos liga ao Pai e nos sustenta. Ele está presente hoje e continuará para todo sempre. Nada poderá nos separar do seu amor, nem perseguição, perigo ou falta, nem mesmo a morte. Você nem consegue imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Excede o nosso entendimento humano. O seu plano e propósito vão além das nossas noções de tempo e espaço, incluindo a própria ideia de vida. Além disso, o Espírito de Deus habita em nós. Pela fé, temos um Consolador que nos fortalece e julga as nossas causas, de acordo com a vontade de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, que nos guia e orienta, não conseguimos discernir o que realmente acontece no nosso redor. Por isso, buscar o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas. Porque todas as coisas cooperam para a vitória de Cristo. Jesus Cristo foi o maior exemplo de que todas as coisas contribuem para um propósito. Jesus, ele reverteu a morte em vida. O caminho da cruz foi doloroso, angustiante para o próprio Cristo, mas necessário para que ele alcançasse o seu objetivo, nos resgatar da morte e nos dar a vida eterna. Jesus entendia o seu propósito, nem mesmo a morte foi capaz de impedi-lo. Os discípulos, mesmo avisados, não compreendiam por que Jesus tinha de se entregar como sacrifício vivo. Pedro chegou a ser chamado de pedra de tropeço, quando Jesus disse que era necessário que ele fosse morto. Somente depois da ressurreição dos discípulos, eles entenderam que tudo o que ocorreu, tudo o que aconteceu, contribuiu para a grande missão de Jesus Cristo. E o que parecia uma derrota, na verdade, foi a maior vitória que a humanidade já experimentou. Vale a pena viver com Cristo, sendo-lhe sempre fiel em amor, aguentando firme nas provas e sofrimentos, porque no fim iremos gozar de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor. Então, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam sim para o seu bem. E é isso. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a compartilhá-lo com seus amigos ou com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. E coloca aí nos comentários a hashtag #EuAmoOSenhor. E até a próxima!